Bem-vindos a mais uma Universidade Aberta. Hoje, o programa irá falar de assuntos como o lançamento do livro Faça-se Água, a Semana Preta e o ato em defesa de Paulo Freire. O programa está só começando. Entre os dias 16 e 18 de outubro, aconteceu no Tuca o 5º Seminário de Web Currículo, Educação e Cultura Digital. Confira. 5º Seminário Web Currículo se refere a uma atividade que a PUC lidera já há 10 anos, que o evento acontece a cada 2 anos, e ele tem importância fundamental, tanto para a área de tecnologia como para a área de educação e todas as áreas que lidam com a aprendizagem hoje, uma vez que o aluno de hoje é um aluno que vive na cultura digital. Portanto, os professores também vivem nesta cultura e isso é importante que seja incorporado à sua prática pedagógica. Ou seja, nós estamos tratando neste evento da integração entre o currículo e as tecnologias. Os professores compartilham bastante o que fazem e isso auxilia em outros professores que têm contextos parecidos e em propostas que têm dado certo. Em ter um currículo que fale das tecnologias é oportunizar para que todos os alunos tenham um mínimo de conhecimento de todas as tecnologias. O ponto principal do mercado em relação às como que as tecnologias mudam tem sido o que a gente chama de disrupção digital, né? Essa disrupção das indústrias, dos setores, causaram basicamente novos hábitos de consumo, novas formas de produtos e serviços, e isso gera um novo modelo de trabalho. Muitos pesquisadores, já inclusive John Dewey, no começo do século passado, já falava numa educação mão na massa. E agora isso está sendo redescoberto, vamos dizer assim, com outras tecnologias, não só as tecnologias tradicionais, de material de madeira ou papelão, etc., mas você tem hoje tecnologias, como, por exemplo, uma placa Arduino, que você faz o controle desses objetos, como é que eles reagem com a interação com as pessoas, com o meio ambiente e assim por diante. A PUC São Paulo é a instituição na qual nós tivemos a oportunidade de gerar este conceito de web currículo. Portanto, nós temos mais um filho da PUC que está aqui marcando a sua presença e liderando um trabalho que nós temos aqui participantes desde o Oiapoque até o sul do país, diferentes regiões estão aqui representadas, então é a marca da PUC abrindo fronteiras. "20 anos após a morte de Paulo Freire, uma proposta legislativa tenta retirar o seu título de patrono da educação brasileira. Diante dessa ameaça, setores da educação se organizaram para lutar pelo nome de um dos pensadores mais reconhecidos pelo mundo. Paulo Freire não deveria nem estar sendo questionado como patrono da educação brasileira, porque é de longe o maior educador que o Brasil já teve. É um dos maiores educadores da história da pedagogia, é extremamente reconhecido no mundo. Eu tive recentemente em contato com a rede de ensino da Finlândia e eles lá utilizam todo o trabalho do Paulo Freire. Então, infelizmente, uma obra com a envergadura do Paulo Freire é implementada em vários países desenvolvidos, mas não é implementada aqui no Brasil. A educação em São Paulo, ela pode ser pensada antes e depois de Paulo Freire. Quem diz isso não sou eu. Quem diz são os educadores, são os alunos que hoje já estão grandes e dão o seu testemunho de como eles tinham uma escola respeitadora, em que o próprio aluno era ouvido pelo Paulo Freire quando ele pensava promover alguma mudança na escola. O que me dói, o que dói a todos que estão aplaudindo Paulo, assinando o manifesto para que o nome dele permaneça como patrono da educação brasileira, não só porque ele merece, não só porque a educação precisa do nome dele, mas porque ele foi um homem que dedicou toda a sua vida à educação. Tentar retirar do Paulo Freire esse título de patrono da educação brasileira é equivalente a colocá-lo num segundo exílio. O primeiro exílio foi levado a cabo pela ditadura militar e foi um exílio extremamente violento porque retirou a possibilidade do Paulo Freire fazer aquilo que era mais importante para ele, que era alfabetizar os brasileiros e as brasileiras que não tiveram acesso à educação.
E, ao mesmo tempo, essa tentativa de retirar o título dele de patrono da educação brasileira é um segundo exílio, porque tenta escantear a obra dele, tenta silenciar a obra dele. Paulo Freire, aqui, sendo professor daqui, desse programa de currículo, junto com a Ana Maria Saul, que estava aqui testemunhando a presença dele, né? Ele, no fundo, é Paulo Freire e a PUC convocando São Paulo, o Brasil, para ir para o debate, para o enfrentamento, para defender a democracia. Nós não podemos perder a democracia, as conquistas de direitos. Isso é muito forte, por isso que esse governo que está aí, essas forças do atraso que estão aí, se sentem ainda ameaçados por Paulo Freire. Por isso que eles querem eliminá-lo mais uma vez, expulsá-lo do país, né, tirando dele aquilo que o povo lhe conferiu, até através de um mandato popular que representa e fala e legisla em nome do povo brasileiro. Nossa luta para a manutenção do nome de Paulo é sobre tudo isso. Voltar a ter prioridade nesse país, as coisas boas que nós temos, os homens importantes que nós temos e que já tivemos e que lutam, sobretudo, por um mundo melhor. Paulo dizia, um mundo em que seja mais fácil amar. Diante da crise hídrica que afetou a cidade de São Paulo no último ano, o livro Faça-se Água explica como Israel, localizado em uma das regiões mais secas do mundo, consegue ter abundância de água. O livro Faça-se Água, do americano Seth Siegel, teve sua versão em português lançada no dia 16 de outubro no Tuca, pela editora da PUC-SP, a Educ. Durante o evento, também houve um debate sobre a gestão de água no Brasil. Uma maneira diferenciada de fazer um lançamento, né? O Goldfarb da PUC me contou, eu sabia do processo de lançamento do livro no Brasil, da edição em português. E como eu sou idealizador do Circuito Rios e conectado com uma rede de água, me aproximei exatamente com essa ideia de um conceito de lançar o livro de uma forma diferente. Eu assumi a Educ, né, no começo do ano, e desde o final do ano passado eu comecei a procurar alguma obra que conseguisse sair um pouquinho fora da nossa normalidade, né? Então eu comecei a dar um alerta, assim, que eu estava procurando uma obra, né? Daí uma amiga minha falou, olha Zé, eu vi um livro aí dos Estados Unidos que trata do problema da água. Eu já gostei, né? E daí eu consegui uma cópia do livro em inglês, daí eu fui atrás do autor, o Pedro Herz, da Livraria Cultura, conheci uma amiga que era amiga dele em Nova York, me pôs em contato, e num domingo em janeiro, né, logo no início do ano, eu conversei com o Seth Siegel e ele topou. Well, the idea evolved over time. I didn't initially think I was going to write a book. First, I thought I just wanted to get smarter about the topic. Then I wrote a couple of articles, and then I realized there was a lot more to say, so I wanted to write a book. But it's easy to say you want to write a book and hard to write a book. One of the points I make in my book is that I believe that whether you're a rich country or a poor country, whether you have lots of water resources or a few water resources, whether you're a landlocked country or one with a long sea coast, no matter what kind of country you are, is that Israel's example is one that can be followed by people everywhere. Israel is a country that is in the driest region in the world. It has the fastest growing population in the world. It has a dynamic economy. It has suffered terribly from climate change, and even so it has an abundance of water. And so the story of how they came to do that is a story that I wanted to tell in the book, and I hope that that's a model for countries, organizations, regions, cities, everywhere. A tese do Faça-se a Água é que a gente caminha para uma situação muito dura de falta d'água. Então eu acho que ele enfoca como a gente pode superar tanto a parte de educação, política, planejamento. Por exemplo, a nossa irrigação é por inundação. Quando a gente rega, a gente pega um esguicho, né, o famoso esguicho, e inunda o jardim. Aquela água vai, né, vir um laguinho, né? Então a irrigação que ele propõe, que Israel desenvolveu, que já é 100% no país, é por gotejamento. Só gotinha, que é bom porque não polui. Se você tem que pôr algum adubo, algum nutriente, ele vai direto ali no lugar da planta. Enfim, é uma série de soluções que o SET discute. Olha, eu acho que o grande desafio para você fazer gestão de água no século XXI é você criar diálogos verdadeiros. A gente tem problemas técnicos, a gente tem problemas políticos, mas existe uma necessidade muito grande de criação de diálogo. Então,
Então a nossa ideia ao fazer uma mesa com especialistas e também abrir para o público é criar diálogo, é fazer com que as pessoas expressem as suas posições, expressem as suas dúvidas. A gente tem um especialista de gabarito mundial que conhece razoavelmente a situação no Brasil, mas não tanto quanto os nossos especialistas. Então a gente achou por bem enriquecer essa palestra do Siegel, que realmente tem uma visão global, com essa perspectiva local. A PUC realizou seu 26º encontro de iniciação científica, onde alunos e professores puderam explicar como desenvolveram seus projetos acadêmicos, e estudantes que têm interesse em realizar uma pesquisa puderam retirar suas dúvidas. Cada vez mais o que se necessita é um profissional que saiba pesquisar. E quanto antes se possa aprender a desenvolver as atividades de pesquisa, melhor é para capacitar este profissional que a PUC quer formar. É um evento de grande importância para a PUC São Paulo. Nós damos muita relevância a esse evento, pelo que ele representa para os alunos e professores e para o trabalho de pesquisa dentro da universidade. Acho que é o melhor evento que a PUC São Paulo tem. É um dia em que os nossos jovens pesquisadores, acompanhados de seus orientadores, de pesquisadores externos que vêm à universidade também para fazer avaliação, têm a oportunidade de conversar sobre seus trabalhos, de apresentá-los, de discuti-los, de problematizar. É um momento de troca muito importante para a universidade. Na minha avaliação, é o melhor programa da PUC São Paulo, porque pega os estudantes no início e é aqui que a gente consegue desenvolver e muitas vezes identificar o talento dos futuros pesquisadores. Então, meu projeto é sobre a área de segurança da informação. A construção de um laboratório de segurança no campus da Marquês, no prédio 4, e junto disso um levantamento das atividades e pragas virtuais que rondam pela rede hoje em dia. O meu projeto ele tem como tema Igreja e Ditadura em Santo André, né? Que analisa um estudo do primeiro bispo, Dom Jorge Marcos de Oliveira. É um bispo referencial do Concílio Vaticano II, né? Que estava com os operários, com as greves, enfim. Isso me ajudou muito a entender a política, a própria questão histórica da própria igreja local e também a teologia em si, né? Meu projeto é sobre proteção de propriedade intelectual ligado a dispositivo para tecnologia assistiva. Ou seja, a ideia é aprender e saber quais são as noções, como proteger uma propriedade intelectual, quais são os recursos, como se tomar cuidados para que essa tecnologia vá para o mercado e você tenha segurança para vender, para usufruir, enfim. Esse ano também terminei a iniciação científica, que foi com o tema Moda em Games. Eu escolhi esse tema porque eu achava muito importante a moda antes de eu conhecer o game. E quando eu fui fazer o curso de jogos, eu percebi que não tinha nada sobre moda, sobre design de personagens, focando especificamente na aparência ou na estética do personagem. Então eu pensei em fazer uma pesquisa sobre isso. E duas coisas muito interessantes que aconteceram durante a minha pesquisa foi: a primeira é que eu participei de um concurso internacional de games que focava em fazer uma ilustração de um traje. Esse traje, se fosse escolhido, ele ia ser divulgado para todo o mundo e conseguir vencer esse concurso. E a outra coisa bem legal que aconteceu foi que eu tive a oportunidade de ter uma entrevista no programa da Sabrina sobre moda alternativa, e lá eu acabei falando com ela sobre moda e tecnologia. Então a iniciação científica para mim foi um marco, uma divisória na minha vida. Foi quando eu pensei, eu consigo unir minhas duas paixões e fazer as duas darem certo para mim. A iniciação científica é a oportunidade dos alunos de graduação desenvolver pesquisas em assuntos de seu interesse. Se você quiser saber mais a respeito, acesse www.pucsp.br/iniciação científica. A Assessoria de Relações Internacionais e Institucionais da Universidade realizou um evento para comemorar os 15 anos do Programa de Diploma Integrado da PUC São Paulo com a instituição francesa Sciences Po. Há 15 anos nós criamos o programa do duplo diploma, né, com a renomada instituição francesa, que é a Sciences Politique, que é conhecida como Sciences Po. Nós elaboramos esse projeto, que é o segundo no Brasil. Havia apenas um, que é da Poli, da USP. É um convênio único. Formamos brasileiros dentro de diferentes áreas nas ciências sociais e que hoje trabalham
em diferentes setores, tanto público como privado, no Brasil e fora do Brasil. Então o aluno ele faz 2 anos e meio aqui de curso, né? Aí ele passa por um processo de seleção muito rígido, né? Que é conhecimento, a língua francesa, entrevista. Aqueles que são aprovados então vão para a França. Então quando eles completam 4 anos lá, é emitido o diploma da PUC, né? Aí eles ficam mais um ano e meio e saem com um diploma que é o equivalente a mestrado aqui. Então por isso chama duplo diploma, né? Na verdade não são 2 diplomas de graduação, é um diploma de graduação e um de mestrado. O que eu posso dizer para aqueles que estão interessados em conhecer um pouco mais do programa, é uma experiência realmente incrível. Então, é uma experiência de superação, é uma experiência de autoconhecimento e uma experiência também de fazer contatos com novas pessoas que vão abrir portas muito importantes para a gente no futuro, principalmente de crescimento e de nos ver em outros momentos, né? Então, nós só temos que nos honrar de termos a parceria com a Sciences Po, uma parceria de longo prazo, e também de ficarmos muito orgulhosos por todos os alunos e alunas que já fizeram esse percurso, passaram pela dupla diplomação e que agora temos alunos e alunas que estão indo para a França. Nós esperamos que eles tenham muito sucesso, como aqueles que estiveram conosco também tiveram em suas vidas. O coletivo Negraçô realizou na PUC São Paulo a Semana Preta, levando para a comunidade acadêmica a cultura e o papel do movimento negro. A Semana Preta da PUC ocorreu em novembro. Organizada pelo coletivo Negraçô, contou com uma série de atividades culturais e de consciência sobre o movimento negro. Em um dos eventos, o coletivo divulgou diretrizes que visam combater o racismo na universidade e foram analisadas pela reitoria. Geralmente a nossa semana é dedicada a pautas e questões direcionadas ao público negro. A gente decidiu adaptar, então a gente pensou em temas mais amplos que fossem abertos para a comunidade acadêmica, porque é lógico, nós membros do coletivo sabemos o que é racismo, só que muitas pessoas não sabem o que é, então a gente pensou em temas que fossem abordar isso. Acho fundamental Semana Preta, acho fundamental que o coletivo traga debates, discussões, tendo em vista que a gente está numa universidade elitista e que nós, estudantes negros, nos deparamos muito pouco com outros estudantes negros. Eu acho importante a gente ter contato com essas questões e da gente poder encontrar outros irmãos e compartilhar as nossas vivências. A importância é isso, de pelo menos as pessoas que estão na academia, que vão lidar com pessoas pretas lá fora, né? Tipo, na psicologia, no serviço social, na própria economia, no direito, na história, que eles possam ter um mínimo de empatia, né? O mínimo de propriedade do que é a questão racial e de como isso implica na vida do negro. Sinceramente, eu vejo como é a importância fortalecer os pretos que estão aqui tentando produzir conhecimento, tentando constituir uma trajetória a partir de um meio acadêmico, porque a gente percebe ainda que o tema parece que se restringe aos negros. Então quem vai vir ver a palestra sobre questão racial? Semana Preta está falando de quem? Dos pretos. Então quem vai? Os pretos. Eu acho que a gente tem que romper isso, né? Romper isso porque pensar a racialização, todos nós fomos racializados, né? A nossa luta há mais de 500 anos é por liberdade, né? É para poder construir a nossa própria história. Eu me descobri preta com 22 anos, né? Apesar de não ter a pele clara. E para mim foi assustador, né? Entender que tudo aquilo que eu sofria lá na infância, pela mãe branca, pelos amigos, era racismo, né? Foi assustador. E ainda estou nesse processo de, não de me entender mais como uma mulher preta, mas, de aceitar que o mundo é racista e pronto, né? E quem tem que mudar essa estrutura não somos só nós pretos, mas também os brancos também. Mas foi muito difícil. É difícil me relacionar, é difícil estar na faculdade, é difícil ser mulher preta. Mas essas diretrizes pautam em questões que a universidade deve se responsabilizar para o combate ao racismo no ambiente acadêmico. E a gente vai fazer a leitura dessas diretrizes, fazer a defesa, a argumentação de cada uma, porque isso foi pensado, a gente não está jogando coisas ao ar. E a gente pensou nessa audiência mesmo para comunidade acadêmica pensar que o racismo é um problema de todos. Nós vamos receber todas as diretrizes e fazer uma análise
realmente muito apurada dessas diretrizes para a gente poder efetivamente implementar. Tem tanta coisa boa no papel, né? Tem tanta coisa boa na lei, então não podemos deixar que diretrizes fiquem no papel. Algumas das proposições do coletivo são: criação de cotas étnico-raciais para docentes e currículos que tratem das questões étnico-raciais em todos os cursos. Fomentar atividades regulares coletivamente construídas e custeadas pela universidade, que abordem questões raciais. Fomentar a expansão de literatura negra nas bibliotecas da universidade. A reitoria se comprometeu com a discussão e implementação das diretrizes. Para mais informações, acesse a página do Facebook do Coletivo Negraçô. A Cátedra Judaica da PUC, em seu aniversário de 7 anos de existência, trouxe o tema O Mundo Depois do Holocausto, para discutir as consequências de um dos maiores genocídios da história da humanidade e as contribuições da cultura judaica para o mundo. Um extermínio em massa marcou a Segunda Guerra Mundial com o genocídio de mais de 6 milhões de judeus, além da morte de ciganos, negros, comunistas e outros grupos perseguidos pelo regime nazista. Em 7 anos de existência, a Cátedra de Cultura Judaica da PUC São Paulo cumpre seu papel de lembrar a memória das vítimas e dialogar com os temas atuais. A cátedra tem atividades não apenas da cultura judaica, que é o nome da cátedra, né, mas reflexão sobre situações, né, às vezes até recente, como hoje, o Holocausto, né, que foi uma grande tragédia ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial, que até hoje, né, tem provocado muitas reflexões, né, cinema, literatura, e que tem tudo a ver com a PUC, né, um espaço democrático aí para as discussões, e agora eu acho que nesses anos vai se consolidando essa abertura também para a questão judaica. Grande parte da nossa identidade nacional foi formado por filósofos judaicos como Spinoza, e faz parte integrante da nossa cultura. Estudar a contribuição da comunidade judaica é muito importante porque ela está na origem tanto de um povo que tem uma representatividade internacional e com uma participação nas ciências, uma participação importante na literatura, nas artes, como a contribuição para aquilo que foi a gênese da civilização cristã, né, que sucede, em certo sentido, à tradição judaica e a ela se incorpora. 72 anos depois do fim do Holocausto, outros genocídios se repetem e alguns grupos neonazistas começam a ganhar força. Há vamos dizer, um fortalecimento do antissemitismo tanto na Europa como também no Brasil, e principalmente questões ligadas a racismo e a outras etnias, outros genocídios acontecendo e um movimento que continua, não é que ele começou agora, do negacionismo, né? Pessoas que negam o Holocausto, simplesmente ignoram as provas históricas e os testemunhos. Cada vez tem mais pessoas negacionistas que dizem que tudo é uma mentira, que tudo é uma invenção, que nunca aconteceu, que é conspiração dos judeus para justificar a criação do Estado de Israel, etc. Eu, pessoalmente, sou filho descendente de uma família que sofreu do Shoah. Meu pai, nascido na Polônia, perdeu toda a sua família. E é o único sobrevivente. O povo israelense, o povo judeu, no mundo inteiro, tem compromisso de nunca esquecer. Foi realizado na PUC São Paulo o primeiro seminário sobre a língua portuguesa na educação, trazendo diferentes pesquisas e debates sobre o papel do idioma português no mundo. A língua portuguesa é o 6º idioma mais falado no mundo. E só no Brasil, são aproximadamente 200 milhões de falantes. Buscando mostrar a importância desse idioma, foi realizado na PUC São Paulo o primeiro seminário sobre a língua portuguesa na educação, na literatura e na comunicação. Nós estamos tentando criar aqui dentro do Brasil,
não é? Uma infraestrutura junto, uma universidade, a Câmara Brasileira do Livro, a Comissão Nacional do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, a Comissão Nacional para a Promoção de Conteúdos de Língua Portuguesa. Nós estamos tentando criar esse pool para estabelecermos uma infraestrutura, não é, capaz de começar a promover a língua portuguesa no mundo. Se não a língua portuguesa falada por todos os países da comunidade, não é, de língua portuguesa, mas pelo menos aquilo que se produz no Brasil. Esse tipo de evento tem 2 pesos muito grandes. O primeiro deles é a questão de proporcionar a pesquisa, de proporcionar a apresentação daquilo que as pessoas pesquisam e professores, sobretudo, precisam ser pesquisadores. E o segundo momento é oferecer ao público uma forma de estar em contato com novas teorias, para que possam melhorar as suas práticas pedagógicas, que é o nosso principal objetivo. Estamos aqui com pesquisas muito interessantes e muito diversas sobre lusofonia que está acontecendo nesse momento, sobre pesquisas sobre leitura, formação de leitores, pesquisas sobre bibliotecas, enfim, tudo relacionado à língua portuguesa. Então, reunindo esses pesquisadores, nós queremos trazer essa informação para esses editores, mas para o público em geral. Eu estou muito feliz por coordenar uma das mesas e perceber como os pesquisadores iniciantes, nós tínhamos mestrandos e doutorandos apresentando seus trabalhos, uns mais iniciantes que outros, certamente, mas todos voltados a um aspecto pragmático sem ser utilitarista, um aspecto de aplicabilidade dos estudos e das pesquisas para os alunos de carne e osso que estão prementes e necessitadamente carentes de trabalhos que os levem e os motivem a ler melhor e a escrever melhor. Está acontecendo na universidade, mas transcende a universidade. Dialoga com o mercado editorial fortemente, né? Isso nos interessa bastante, e dialoga com a sociedade, com gente interessada, com leitores, né? E os leitores estão por toda parte. Obrigado por estar com a gente em mais um programa. Siga a TV PUC nas nossas redes sociais ou no nosso site tvpuc.com.br. Até a próxima. Tchau!